Amados irmãos, como é bom estarmos juntos em mais uma aula sobre esse curso, Os Pecados Capitais. Algumas coisas nós temos que lembrar. Primeiro, que chama pecado capital porque ela é cabeça que faz com que aconteça tantos outros pecados que a gente chama de filhas e filhos do pecado da capital. Nós já vimos aí alguns pecados capitais e hoje nós vamos nessa aula falar sobre preguiça, né? A palavra pecado é usada para dar uma característica da desobediência à lei de Deus, você sabe disso, que pode ser perdoável não necessitando ser confessado. Não precisa ser confessado, caso a pessoa se arrependa. Ou também um pecado capital, que é aquele que precisa ser confessado, a pessoa se arrepender de ter cometido e, na maioria das vezes, uma penitência para que a alma da pessoa, a minha e a sua, seja purificada. Pecado, nós sempre temos que lembrar que é a transgressão da lei de Deus. Ora, para São Tomás de Aquino, e aqui nós vamos aprender, para cada pecado há uma virtude. Cada pecado capital tem uma virtude para combatê-lo e se livrar dele. É outro lado da balança, podemos dizer assim, funcionando como antídoto, já disse isso, como remédio a esses vícios principais, sendo as virtudes classificadas como se fosse, e é uma disciplina para combater esse pecado da preguiça. Os pecados capitais, lembramos sempre que nós estamos falando dos 7 pecados, ele é o que gera filhos e filhas com outros pecados. Então hoje nós vamos trabalhar sobre essa libertação realmente da preguiça, que é um pecado capital, né? Afinal de contas, nós podemos pensar assim: podemos dizer livre quando na verdade somos prisioneiros das nossas próprias inclinações? E foi justamente para sermos homens e mulheres livres que Jesus nos libertou e foi crucificado. Portanto, os pecados capitais, eles são mais odiernos. Pecado no latim significa peccato, erro, engano, falsidade, transgressão, maldade, justiça e tantas coisas que podemos ainda dizer. Ora, amados e amadas, qualquer ato que separa o homem, o ser humano, qualquer ato que separa o ser humano de Deus, ele é passível de ser perdoado quando o pecador se arrepende, invoca o nome de Jesus e com o propósito de não pecar mais. Ora, isso provavelmente quase ninguém deve saber, mas o nome original da preguiça se chama assídia. Assídia é a preguiça de busca espiritual. Assídia é abatimento do corpo, do espírito, frouxidão, inércia. Preguiça, a pessoa fica acomodada e passa a deixar que os outros tomem todas as decisões morais e espirituais no lugar delas. É muito fácil de entender por que a Igreja Católica substituiu a assídia pela palavra preguiça dentro dos 7 pecados. Trabalhar pode, pensar não, poderíamos falar assim. Também assim, continue ganhando dinheiro para nós e deixe que eu converse com Deus para que Ele resolva tudo. Isso é preguiça, é um pecado. Preguiça é quando nós temos falta de disposição e mais, queremos apenas ficar sem fazer nada, não nos dispomos a trabalhar, nem muito menos ajudar quem trabalha. O preguiçoso, diz Provérbios 6:9, até quando dormirás? Quando te levantarás, acordarás do teu sono, ó preguiçoso? Em Provérbios 6:6 tem mais uma palavra para o preguiçoso. Vai, preguiçoso, ter com a formiga, observa o proceder dela e seja sábio. Ainda em Provérbios 19:24, olha o que diz a palavra de Deus. O preguiçoso cobiça, deseja, mas ele nada obtém. É o desejo do homem diligente que é satisfeito.
O preguiçoso põe as mãos no prato e nem sequer lava o prato. Isso acontece muito na nossa família, né, no nosso convívio. Aliás, a primeira palavra que eu disse é Provérbios 13:4. É essa: o preguiçoso põe as mãos no prato, mas nem sequer o lava. Então é Provérbios 19:24. Isso acontece muito dentro da nossa casa, né, com as pessoas que convivem conosco. Em Provérbios 22:13 diz assim: diz o preguiçoso, há um leão do lado de fora, serei morto no meio das ruas. Porque ele diz isso, ele não sai para fazer, arrumando desculpas como um leão no meio da rua. Aí de Provérbios, que você pode consultar, 26:6, diz: o preguiçoso julga-se sábio do que 7 homens que respondem com prudência. O preguiçoso se acha sábio, né? Mas não é. Ainda em Provérbios 15:19, o caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos sempre é aplanada. Preguiça, então, é definida como aversão ao trabalho, negligência. É um sentimento que faz com que as pessoas desqualifiquem totalmente os problemas e a possibilidade de solução desses. Elas não fazem nada por isso. A preguiça não se resume somente na preguiça física, mas também na preguiça de pensar, de agir, de sentir. A crença que nós temos no mundo da preguiça é: não necessito aprender mais nada. Isso é uma preguiça. Claro que você precisa, nós não sabemos tudo. Levando a frear as suas ideias de criatividade. Preguiça, então, o que é? É realmente a negação do meu esforço e é um comodismo. Fazer tudo de qualquer jeito é preguiça, não tem amor pelo que faz. Não fazer as coisas com amor também está na preguiça. Estou cansado, hoje não vou fazer, também está na preguiça. Pelo fato da gente não fazer aquilo que é melhor e excelente, então é melhor não fazer nada. Outra hora é por falta de tempo. Então a preguiça, ela é um estado de prostração na nossa vida, moleza, causa orgânica ou psíquica que leva cada um de nós a uma inatividade, desânimo, indolência, esmorecimento. A preguiça, na verdade, ela não gera expectativa, sempre desvia de qualquer culpa que possa recair sobre ela. Primeira natureza é o apego desmedido à preguiça, ao descanso que leva a omitir as nossas obrigações diárias. O espírito e o corpo do homem que trabalha necessita de repouso, é claro. Mas esse não pode vir a ser regra geral na nossa vida. Distinção: preguiça espiritual, o que é? É a falta de ânimo, de coragem no cumprimento dos deveres religiosos de uma vida de oração. Preguiça corporal é o desleixo das nossas obrigações. Quais são os efeitos da preguiça? Torna a pessoa ociosa, fraquejada e todas as tentações em todos os lados. A preguiça é a mãe de todos os vícios. A preguiça espiritual, ela coloca a minha vida e a sua em perigo, a salvação, porque cada um há de receber a própria remuneração e paga conforme o próprio trabalho, diz 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 8. A preguiça também causa um efeito de malícia. É pecado grave. A preguiça, quando chega até o esquecimento de Deus e das nossas obrigações mais importantes, colocamos então com malícia desculpas esfarrapadas. A preguiça corrompe num nível elevado, compromete todas as áreas da nossa vida. Agora nós perguntamos: poxa, me identifiquei com alguma coisa aí. Será que eu estou só cansado ou realmente eu estou no estado de um pecado de preguiça? Conhece alguém assim? Pois é. Qual é a virtude? Aversão ao trabalho, associado ao ócio, aquilo que a gente diz no termo popular, vagabundagem, né? Tudo isso é preguiça. Qual é a virtude? A palavra é muito séria: diligência. Qual é o significado de diligência? Presteza em fazer alguma coisa, diligência, zelo, trabalhar com diligência. O sinônimo da inteligência é atividade. A palavra diligência vem de diligir,
que significa amar. Todo o trabalho que você faz, às vezes até reclamando, você não sabe o bem do amor que você está fazendo para alguém ou para algo. A virtude da diligência faz com que eu e você, todos nós, nos mantemos assim por toda a vida, uma vontade de criar, uma vontade de fazer coisas, né? Devemos procurar, então, ajuda para tomar decisões sem nos deixar levar pelas ilusões, seduções ou falta de oração, ou de orientação das pessoas. Devemos ser diligentes também nas escolhas mais fundamentais da nossa vida, dirigir realmente com muita tristeza. O amor próprio, o meu amor próprio, é um mau piloto que devemos buscar mudar isso daí. Não posso olhar só para mim, tenho que olhar para as coisas que podem fazer com que a minha atitude ame. A pessoa que é diligente é aquela que busca fazer o que tem que ser feito, sem adiar o seu compromisso, sem enrolar, sem deixar para amanhã, sem ter desculpas para adiar aquilo que deve ser feito. Isso é diligente, insista nisso, meu irmão. Pequenas tarefas que nós temos no dia a dia, bem simples, pode ser o meio da gente exercitar nessa virtude da diligência, acordar na hora certa, arrumar logo a nossa cama, cumprir o nosso toalete sem ficar enrolando muito e ir para aquilo que nós preparamos ou agendamos. É uma virtude ética, é uma virtude humana, a diligência vivida com muita alegria e com caridade. Ser diligente é estar pronto, todo sempre de prontidão, é ser delicado e carinhoso, realizando os seus desejos com total decisão. Então, é um ser belo e amoroso. Então, se nós temos algumas tendências para a preguiça, vamos pedir ao nosso Deus que, por nome de Jesus, nos conceda realmente esse dom, esse antídoto da preguiça que é a diligência. Amém? Aproveitando a hora de hoje, nós vamos falar sobre algo muito mais importante, que é outro pecado capital. Não sei se você vai se identificar aqui. É a inveja. São Gregório Máximo, né? São Gregório Máximo, já no século V, século VI, ele fez assim uma coisa maravilhosa de reflexão sobre esse pecado da inveja. E São João Cassiano também trabalhou sobre isso e definiram como 7 os pecados capitais, que é orgulho, avareza, inveja, ira, luxúria, gula e preguiça. Ora, os pecados capitais, ele vai muito além do nível individual, porque ele afeta as outras pessoas. São Pedro, na sua carta, ele alerta os primeiros cristãos que vigiem e sejam sóbrios, fortalecendo o espírito de evitar que os pecados capitais tomem conta da vida das pessoas. Ora, então aqui nós vamos trabalhar sobre a inveja. O livro de Gênesis, lá no começo, o livro do autor sagrado, ele já nos mostra uma tentativa de explicar o pecado e a morte, pois o diabo, o demônio, ao ser demasiadamente soberbo e sutil, tenta fazer com que o ser humano caia no mesmo pecado e deixe de gozar de um bem que lhe foi arrebatado. O demônio tirou isso. Caim é o protótipo da inveja. Ele amava Deus, mas Deus preferiu o irmão dele chamado Abel. Fez com que Caim se enfurecesse e a sua inveja cegasse os seus olhos e o seu coração até que matasse o seu irmão. A inveja, o que ela é? É a tristeza pelo bem do outro. É a inveja do que o outro tem. Ora, por quê? Nós não podemos se entristecer porque os outros são mais privilegiados? É admissível isso? Claro que não. A quem faz dando essa tristeza, quem é prejudicado pelo vício da tristeza, do pecado, da inveja, pecado capital, eu mesmo. A inveja, ela é um vício, irmãos.
Nós acostumamos a ter invejas, em todo caso, na medida em que compete o homem agir. É reprovável não se sentir aflito pelo bem do outro. Ora, São Tomás de Aquino nos fala muito sobre isso. Pergunta, por que o sentimento da tristeza tem que ser mau e pecaminoso? Acontece, amados, que a maldade ela não radica ao sentir na paixão, mas do que dela pode ouvir. Então, você já teve inveja de alguém que te comprou um carro novo, que passou na faculdade, que arrumou um bom emprego? A gente tem inveja pelo sentimento do outro. Pensa bem isso. A gente fica degustando inveja pelos que os outros têm, o sucesso do outro. Quando nós queremos ter algo igual ao do nosso próximo, trata-se realmente daquele famoso olho gordo, tá pondo olho gordo nas minhas coisas, né? Ficamos só centrados naquilo, querendo ter o que o outro tem. Então, a inveja tem a sua origem no mecanismo que sai de dentro de nós de comparar as situações. É uma vontade frustrada de possuir atributos, qualidades de um outro ser, pela incompetência que eu tenho de alcançar, ou minha limitação física, intelectual, de estudo, que eu não reconheço. A inveja provoca ódio, calúnia, difamação, fofoca injusta, que pode causar um grave desassossego na vida do outro e na reputação de uma outra pessoa. Por inveja a gente fala mal de todo mundo, a gente compara, a gente arruma argumentos. A inveja provoca ódio dentro de nós. Então, afinal, qual homem que pode dizer que está livre quando, na verdade, ele é prisioneiro de sua própria inclinação? Mais uma pergunta do pecado capital. Então, esses pecados muitas vezes não são muito claros, não são declarados. A gente sente, por exemplo, o que deixa a inveja bem caracterizada na vida do ser humano é a sua expressão de comportamento não verbal, mas do olhar principalmente. Ele só olha e não fala. Por isso nós falamos de olho gordo. Quando alguém visita a nossa casa, vê a nossa horta, ela não fala, que bonito, mas dentro está com ciúme tremendo, uma inveja tremenda. Daí, esse caso seca a pimenteira, a gente fala que é olho gordo. Por isso que criou isso. Não deixemos confundir a competição com a inveja. Competir é uma coisa, eu quero ser igual àquela pessoa, vou competir, buscar meios para isso, né? Mas não é inveja. A inveja é um sentimento negativo que pode transformar a competição em algo destrutivo, e não pode ser por aí. Por exemplo, a gente define inveja por alguns slogans, que diz assim, ele é mais do que eu também quero. E a inveja nos faz perder o contato com a real possibilidade de adquirir ou ser aquilo. A inveja, então o que nós vamos definir? É a tristeza pelo bem alheio ou a alegria pelo mal do outro, pelo que não deu certo para o outro. A inveja age dos dois lados, percebe? É um sentimento de inferioridade, fruto de comparação que a gente faz entre nós mesmos, dentro de casa, na comunidade, na igreja, nos passos, né, que a gente quer lutar por bens materiais, carro, roupa, dinheiro, nas suas qualidades psicológicas, tudo a gente faz comparações e deixamos gerar a inveja. Quando criticamos alguém, você já criticou alguém? Quando você critica alguém, nós estamos diminuindo a pessoa. Os seus atos, seus efeitos, sua qualidade, ofendendo. Quando temos a necessidade de falar mal de alguém, provavelmente estamos em sentido inferiores, invejosos do que ela faz, do que ela é. A inveja é então a incapacidade de ver a luz das outras pessoas, a alegria que elas têm, o brilho, a luminosidade, né, de alguma pessoa. Aí você pergunta, mas como é que eu vou combater isso, esse olho gordo que está falando sobre aí? Ora, então nós podemos buscar algo assim que pode nos aprofundar, que é a caridade.
Sem a caridade não. Se alegrar com os que alegram, chorar com os que choram. É uma virtude de amor ao próximo, de compaixão, de amizade, de sinceridade e simpatia. A caridade, ela enobrece o caráter da minha vida, da minha alma e gera paz e benefícios. O verdadeiro sentido da caridade, como entende Jesus, é benevolência, indulgência, amor e caridade, irmãos. Se não tivermos amor, se não torcemos para que tudo dê certo pelo outro, só queremos ser o que ele é e tirar dele aquilo, nós vamos então perceber que ainda estamos reclamando, porque nós somos invejosos. Invejosos. Totalmente invejosos. Que nosso Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo, nos ajude realmente a tirar isso. Tenha caridade, louve a Deus pelas pessoas de sua família, de seu grupo, da igreja, do seu contato, até quem você não conhece, que tem inveja do que a pessoa conseguiu, talvez com muito custo, com muito trabalho. Imitemos para ser vencedores, mas nunca destruir o outro pela inveja. Que Deus nos ajude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Ficamos por aqui e voltaremos na próxima aula. Até lá, com Jesus e com Maria.